Olá, boa noite para todos, para cada um. É motivo de alegria para nós, com certeza, poder nos encontrar, mesmo que seja virtualmente, mas estarmos unidos em oração. É isso que nós vamos nos propor ao longo de todas essas quintas-feiras deste mês de agosto, onde a gente quer se encontrar, através dessas lives, desses encontros virtuais, para rezar, para meditar, para partilhar a vida, né? E antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que hoje, neste primeiro encontro, excepcionalmente, eu não estou ao vivo com vocês. Eu gravei esse vídeo com uma certa antecedência, já que esta semana eu estarei em retiro. Assim sendo, hoje, nesta quinta-feira, em que vocês estão aí rezando e partilhando este momento, eu estou em retiro, um momento de espiritualidade. Mas nas outras semanas nós estaremos ao vivo com todos, né? Pois bem, então hoje nós queremos, ao longo destes breves momentos, refletir um pouquinho. Inicialmente eu queria convidar para que a gente pensasse, por que será que é tão importante a gente refletir sobre as vocações? Será que é importante refletir sobre a vocação? Talvez seja uma pergunta para esse início nosso de conversa. E a resposta é sim, mesmo que talvez você não tenha parado para refletir sobre isso, vamos pensar juntos. Como que alguém pode viver a plenitude da vida dele se ele não sabe para que ele está no mundo? Como que alguém pode ser plenamente realizado, né, se ele não sabe o que realizar na sua vida? A vocação é justamente isso, né? É aquilo que a gente faz, que a gente exerce, aquela maneira de viver que nos dá um sentido para a vida. A vocação, em sua última análise, é aquilo que dá o sentido para o nosso viver. Por isso é extremamente importante refletir, para que Deus me chama? Qual é o valor maior do meu existir, aquilo que me faz sentir alegria, prazer em estar vivo, em estar neste mundo, vivendo? Deus me chamou de fato para quê? Né? Eu não sou um acaso que estou neste mundo, Deus tem um propósito e é importante nós sabermos disso. Porque, como eu dizia, se eu não sei, se eu não tenho claro para mim qual é a minha vocação, a minha vida vai ser um caminhar de incertezas. Né? Posso começar a buscar realizações aqui, ali, acolá, mas eu nunca vou me sentir plenamente realizado. Por quê? Porque eu não descobri para que Deus de fato me chama. Então, um assunto, um tema extremamente importante. E é por isso que a igreja, como é mãe, a igreja é mãe, mater, eclésia, mãe, igreja, né, se nós dizemos, a igreja como mãe começou então a propor para que o mês de agosto fosse este mês. Aliás, essa ideia do mês de agosto como mês das vocações surgiu como? Surgiu em 1981, aqui no Brasil, quando a CNBB, os bispos do Brasil reunidos em assembleia, decidiram, e aí então se convencionou, escolher o mês de agosto para que durante todo este mês se refletisse sobre a importância da vocação, deste chamado que Deus fez, que Deus faz para cada um de nós. Né? Aliás, é importante já até lembrar aqui, todos nós, embora a cada um Deus chame de uma maneira, mas nós todos temos uma vocação em comum, que Deus dá a todos. É a primeira vocação nossa, a vocação à santidade. Deus chama você, chama a mim, a cada um de nós, independente do chamado particular, individual que Ele faz a cada um de nós, Ele chama todos à santidade, a vocação universal à santidade. Sejamos santos como Deus é santo, né? Nos lembra lá a Sagrada Escritura. Mas então os bispos reunidos pensaram em um mês. E vejam que mês sugestivo. No dia 4 de agosto nós celebramos o padroeiro dos padres, São João Maria Vianney. No segundo domingo de agosto nós celebramos o Dia dos Pais, lembrando a importância da família, do matrimônio, enfim. Né? Então há uma motivação para que este mês fosse assim escolhido. E ao longo deste mês, então, a igreja nos convida a rezar, refletir, pensar, aprofundar o chamado que Deus faz, a vocação que Deus deu a cada um de nós. E assim, apesar de existirem outras vocações, ao longo deste mês, a igreja nos convida durante 4 semanas para que cada uma dessas semanas seja
ocasião para aprofundar uma vocação. E começa a primeira semana com a vocação sacerdotal. Justamente, como eu dizia, porque no dia 4 de agosto, portanto ontem, quarta-feira, nós celebramos o dia de São João Maria Vianney. Um homem muito simples e no qual nós compreendemos a beleza da vocação sacerdotal, o chamado que Deus faz, né? São João Maria Vianney, brevemente, quem já conhece a vida dele, que ótimo, quem não, procure conhecer um pouco, é uma vida extremamente interessante. São João Maria Vianney, um jovem simples, camponês, século XVIII, né? Ele vai ser alfabetizado aos 17 anos, para imaginar a simplicidade com a qual ele vivia. Depois vai para o seminário, enfrenta grandes dificuldades, sobretudo com o estudo, já que ele intelectualmente não era, segundo a biografia dele, não era muito bem dotado, né, dessas faculdades intelectuais. E com muita dificuldade ele se ordena. Ordena padre e ele é mandado para a cidadezinha de Ars, na França. Por isso ele é chamado de o cura d'Ars, né, a cidade, primeira paróquia que ele recebe. Uma cidade extremamente difícil, vivia um momento bastante complicado, e como que ele, com o seu ministério sacerdotal, consegue transformar a realidade daquela pequena cidade, daquele povo, né? Como que ele faz grandes maravilhas na vida daquele povo, sobretudo, não só, mas sobretudo através do sacramento da confissão, né? Ele vai transformando toda a vida daquele povo. Enfim, em São João Maria Vianney a gente entende bem aquele ditado: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele sim capacita aqueles que Ele chama. Ou então, como dizia São Paulo, né? É a força dos fracos e a fraqueza dos fortes, né? Em São João Maria Vianney a gente vê isso, como que Deus usa a força que está naqueles aparentemente fracos, né? Pois bem, então a primeira semana São João Maria Vianney motiva para que essa semana seja a semana da meditação, reflexão sobre a vocação sacerdotal. A segunda semana, repetindo, por ocasião do Dia dos Pais, a igreja nos convida para que reflitamos sobre a vocação matrimonial, a beleza da família, do matrimônio. A terceira semana do mês de agosto, a igreja nos convida a refletirmos sobre a vocação à vida consagrada, religiosa. Homens e mulheres que se consagram por meio dos 3 votos: obediência, castidade e pobreza. E na quarta e última semana, convida a igreja, a cada um de nós, a refletirmos sobre a vocação dos leigos. Né? A vocação dos leigos. Pois bem, sendo assim, entendemos por que em primeiro lugar, porque o mês de agosto. Num segundo momento, eu penso que talvez seja interessante nós pensarmos: será que profissão e vocação é a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? O que você pensa a respeito? Vocação e profissão, será que é a mesma coisa? Às vezes nós costumamos ouvir dizer que sim, que as duas são as mesmas coisas. Mas vamos pensar bem um pouco e perceber que há uma diferença. Primeiro, pela própria palavra, pela própria raiz, origem da palavra. A palavra vocação, na raiz dela, ela está ligada à palavra, ao chamado. Vocação está ligado na raiz da palavra à palavra chamado. Profissão, na origem, na raiz da palavra, está ligado a um ofício, exercer um ofício. Profissão, ofício, exercer um ofício. Mais do que isso, se nós vamos pensar bem, a vocação ela está mais ligada ao ser e a profissão ao fazer. Vocação ligada ao ser, profissão ao fazer. Vamos pensar um pouco. Você que é pai, você que é mãe. Adianta você dizer que, não, hoje eu não sou pai, ou então hoje eu não sou mãe. Hoje eu não sou mãe. Tem jeito? Claro que não. Onde você estiver, por mais que você queira negar, você é pai ou você é mãe. Não é verdade? Assim também o padre, a irmã, o consagrado, não adianta. Onde eu estiver, quer eu queira ou não, eu sou padre onde eu estiver. Não é à toa que no dia da ordenação é dito no rito, né? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Mas enfim, já a profissão, não. Né?
O médico ele pode ser médico durante o seu exercício do trabalho dele ali, da profissão, naquele momento em que ele está exercendo a função, mas em casa ele já, embora ele seja profissionalmente um médico, mas ele não é essencialmente um médico ali. E mesmo depois, se ele de repente diz, olha, eu não quero mais ser médico, eu cansei dessa profissão, agora eu vou ser um advogado, ou coisa que o valha, ele pode fazer. Né? Alguém que é um pedreiro, de repente ele diz, olha, eu não quero mais ser pedreiro, eu vou ser agora um carpinteiro, vou ser outra profissão, enfim, ele pode abandonar aquela profissão. Por quê? Porque ali ele fazia aquela profissão, ele exercia, está ligado ao fazer. A vocação não, está ligado ao ser. Né? Por isso que eu digo assim, a vocação ela é um dom, a profissão é uma escolha. Eu quero ser pedreiro, eu vou me aperfeiçoar, vou aprender o ofício. Eu quero ser um carpinteiro, vou aprender. Eu quero ser um advogado, eu vou me estudar, vou aprender. Né? A vocação não, a vocação ela é um dom. Deus chama, Deus capacita, Deus escolhe. Né? A vocação ela tem uma dimensão mais comunitária. Né? Ninguém é um vocacionado para si próprio, ele é sempre vocacionado para o outro, porque vocação é dom, e dom é para colocar a serviço do outro. Né? Já a profissão não, a profissão tem uma dimensão mais pessoal, social, econômica. Né? Veja que nós não estamos desmerecendo, nós estamos comparando. E é bem verdade que uma coisa não neutraliza a outra. Podem existir pessoas que vivam tão bem a sua profissão que quase que aquilo chega quase que uma vocação de fato. Né? Ou então, algum vocacionado que também tenha outra profissão. Quantos padres, por exemplo, são professores? Quantas irmãs são administradoras, são enfermeiras ou outras coisas mais? Né? Pois bem, então é importante que a gente tenha essa diferença. Profissão e vocação. Né? São aparentemente sinônimos, mas nós vemos que tem alguma diferença bem significativa entre elas. E agora falando mais especificamente da vocação sacerdotal. O que é a vocação sacerdotal? O Papa Francisco ele tem uma definição muito bonita sobre a vocação sacerdotal. E ele diz assim: ser sacerdote significa arriscar a vida pelo Senhor e pelos irmãos, carregando na própria carne as alegrias e as angústias do povo, dedicando tempo e escuta para curar as feridas dos outros, oferecendo a todos a ternura do Pai. Olha que coisa bonita. Próprio mesmo do Papa Francisco, essas palavras tão inspiradas, né? Então justamente isso, a vocação sacerdotal, ela é isso. Né? Deus escolhe pessoas, e veja, é interessante realçar isso, Deus não escolhe necessariamente pessoas santas, perfeitas, para o sacerdócio. Se fosse assim, eu tenho certeza que eu poderia estar aqui conversando com vocês sobre qualquer outra coisa, mas nunca como padre. Se santidade e perfeição fossem critérios para ser padre, eu não estaria, com certeza, hoje vivendo esse ministério, sendo um sacerdote, um padre. Mas Deus escolhe pessoas para que essas pessoas, usando as palavras do próprio Papa Francisco, né, arrisque, coloque a sua vida em favor de Deus e coloque a sua vida também em favor dos irmãos. Manifestando o amor a Deus que o chamou, também na pessoa do outro. Né? Arriscando a vida. Participando, carregando, palavras do Papa, carregando na própria carne as alegrias e também as tristezas do povo. É claro que como padre a gente sente também as tristezas do povo, claro. Né? Participa das alegrias, mas sente também as tristezas. Curando as feridas dos outros. O padre é aquele que busca justamente, né, curar essas feridas, quantas vezes, seja por uma escuta, por um sacramento, por uma confissão, coisa que o valha. Né? Também a dimensão da curar o outro pela dimensão da caridade, que deve ser uma marca característica na vida do sacerdote, a caridade. Colocado à frente de uma comunidade pela caridade pastoral, também buscar a unidade do povo. Oferecer
ao povo os sacramentos, a palavra, a evangelização. São inúmeras, né, as funções, as atribuições a um padre. Mas, dentro deste contexto, vale a gente lembrar e pensar por que Deus chama pessoas para o sacerdócio, né? É bonito nós olharmos sempre na Escritura Sagrada, na história do povo de Deus, na história da salvação, como que Deus sempre quis se utilizar de pessoas para que o seu plano, o seu projeto de amor fosse concretizado. Deus sempre quis contar, nunca, claro que Deus não precisa de nós, pelo contrário, né? Nós precisamos sim de Deus. Deus não precisa de nós. Mas Deus sempre quis contar com o ser humano para que o seu plano de amor fosse implantado. Olha como que começa a história do povo de Deus. A partir de Abraão. Né? Aí segue. Como que Deus quis que o povo, ele não queria que o povo ficasse escravizado no Egito. Portanto, tinha que alguém, Deus poderia fazê-lo por si só, mas ele quis contar Moisés para que tirasse aquele povo, conduzisse à terra prometida. Os profetas, quantos homens e mulheres nós vamos olhando e percebendo e conhecendo ao longo da Escritura Sagrada que Deus usou para que o seu plano de amor fosse demonstrado, fosse efetivado. Jesus, né? Jesus vem, ele não quis ser só, ele tem junto de si, quis contar com a colaboração dos 12. Então Deus sempre quis e continua querendo contar com a contribuição de pessoas para que o seu plano de amor seja efetivado. E assim, por isso, ele continua chamando pessoas para o sacerdócio. E a história do sacerdócio, como nós conhecemos hoje, ela tem uma história bastante conhecida, né? Jesus, sabendo que ia partir naquela última ceia, ele tinha no coração essa marca, essa certeza de que ele estava para partir. Então ele institui a Eucaristia, memorial permanente da sua presença no meio de nós. Né? Mas para que aquele sacramento, a Eucaristia, continuasse a existir, ele precisava, e ali por isso mesmo, ele institui também o sacerdócio. É justamente o que nós celebramos na Quinta-feira Santa, quinta-feira da Semana Santa. A Eucaristia instituída por Jesus como sinal da sua presença real e verdadeira no meio de nós, e o sacerdócio como aquele que vai continuar. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Tomou o vinho, isto é o meu sangue. Né? Então, com um resumo bem breve, bem pequeno mesmo, né? É isso, né? A vocação, Deus escolhe pessoas para, estando à frente de uma comunidade essa a qual ele é enviado por uma autoridade que nós acreditamos assim, é também iluminada por Deus, no caso os superiores, os bispos, né? Enviam para uma paróquia, uma comunidade, para que ali o padre tenha essa função que nós lembrávamos aí que é próprio da vocação sacerdotal. E por fim, podemos perguntar como que surge uma vocação sacerdotal. Olha, existem diversas maneiras. Cada vocação tem por detrás de si a sua história. Né? Cada vocacionado traz consigo a sua história. Cada padre que você for perguntar, tem um modo como ele se sentiu vocacionado, como é que ele se descobriu, chamado. E eu particularmente também digo que a minha vocação ela surgiu de uma maneira muito simples, não tem nada de extraordinário nessa minha história. Então, brevemente, a minha história vocacional ela começa, e eu agradeço muito a Deus por isso. Eu acredito que a minha vocação surge devido à família, ao meio, né? Diz o filósofo que nós somos frutos do meio, né? E eu nasci numa família muito católica, meus pais são, até hoje, graças a Deus, foram e são muito católicos. Pessoas de oração e de vida sacramental diária, oração diária, vida sacramental constante. E desde pequeno nós tínhamos um costume lá em casa.
né? Meus pais sempre foram às missas no domingo. E nós também íamos com eles. E não era cada um num horário, não. Nós sempre íamos, meu pai, minha mãe e nós, os 5 filhos. Sentávamos todos no mesmo banco, né? Muito bonito, por sinal de lembrar. E também em casa, sempre, a oração foi sempre muito constante. Até hoje meus pais rezam diariamente, eles têm uma vida de oração, um terço e outras devoções, e nós também tínhamos isso. Eu cresci neste meio de missa e de muita oração, muita devoção, e é claro que isso não deixa de marcar a vida da gente, né? Nunca meus pais me disseram para ir para o seminário, nem tampouco depois que eu fui, eles nunca disseram para que eu continuasse. Claro que quando eu cheguei próximo e disse, olha, eu vou me ordenar, eles ficaram alegres, mas até então nunca disseram absolutamente nada. E depois me disseram o porquê. Disseram que não falavam para que eu não me sentisse quase que talvez forçado ou motivado por eles, coisa parecida, né? Não. Mas então, voltando lá à infância, um certo dia, na minha comunidade de origem, tinha um coralzinho de crianças. Vejam que coisa, como é que diz o ditado? Deus escreve errado? Deus escreve certo por linhas tortas, né? É isso mesmo, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E esse coralzinho da minha comunidade era um coralzinho de crianças. E eu via aquilo, ficava encantado com aquelas crianças e ficava louco para também fazer parte daquele coralzinho. Falava com minha mãe, com meu pai, para que conversasse com o padre, conversasse com alguém. E fato é que eles conversaram. E eu fui, vejam vocês, fui para o coral de criança. E eu falo espantado porque se eu não sei cantar até hoje, imagine quando criança, né? Até hoje eu não aprendi, mas o fato é que como criança eu fui todo empolgado, me sentia todo importante no meio daquelas crianças, e ali foi um princípio, né, a mais, uma caminhada, uma etapa a mais. Dali eu comecei a ter contato com as pessoas ali da comunidade, fui me entrosando mais, aos poucos virei coroinha. Na época não existia acólito, não, o termo era só coroinha, né? Era só coroinha. Fiquei muitos anos no coroinha, tinha uma participação na comunidade, tinha uma capelinha onde acontecia a missa todos os dias pela manhã. E eu estudava pela manhã, na época eu fazia o que hoje nós chamamos o ensino fundamental, né? Desculpa, o ensino médio hoje, né? Ensino médio. Na época era o 2º grau. E eu, então, fui encarregado para, como não existia ainda essa equipe de liturgia, como nós chamamos hoje, eu fazia as funções do que nós hoje chamaríamos de uma equipe de liturgia. Antes da aula, tinha essa missa, então eu chegava, organizava todo o altar, organizava tudo, fazia as leituras, ou chamava alguém que fizesse as leituras, eu era encarregado dessa parte aí. E foi muito tempo assim, até que um certo dia, embora o meu pároco de origem já tivesse ventilado qualquer coisa no meu ouvido, em certa ocasião esse meu pároco tirou férias e viajou. E veio um padre de fora e ficou os 30 dias. E esses 30 dias eu, direto ali, como eu dizia, nessa organização da liturgia, etc. E um certo dia ele me disse assim, você nunca pensou em ser padre? Aquilo parece que foi de encontro com alguma coisa que já existia dentro de mim que talvez eu não tinha despertado para aquilo, né? E aquilo fez com que eu mais e mais, embora eu já tivesse num passado pensado sobre aquilo, essa pergunta dele despertou, resgatou algo que já estava lá dentro há mais tempo. E aí eu comecei a pensar, fiquei sabendo, procurei alguns encontros vocacionais, veja, fui participar de alguns encontros vocacionais, inclusive o primeiro encontro vocacional que eu fiz, lá estava o padre Alberto, que hoje é Dom Alberto Taveira, ele era o formador lá no Seminário Coração Eucarístico. Então fiz um final de semana, fiz outros encontros, depois fiz outros encontros também, não ligados à diocese, e fui caminhando, refletindo, buscando, conversando, sempre ali também atuando na comunidade, e entrei para o seminário. O seminário foi uma experiência muito agradável, muito positiva na minha vida. Eu digo que, faço uma comparação, o seminário é como o casamento. Quando alguém quer casar, o que ele faz antes de casar? Ele vai namorar, né?
Ninguém vai casar sem antes namorar, ter um tempo de namoro, só se for muito inconsequente. Aí seria uma inconsequência, me desculpe, mas casar sem um tempo significativo de namoro é inconsequência, né? É ser inconsequente. Porque eu preciso de conhecer o outro. Primeiro saber, de fato, eu quero me casar, depois eu quero me casar com esta pessoa, né? Assim o tempo de seminário. É um tempo onde você vai estudando, vai também conversando, sendo auxiliados pelos formadores, diretores espirituais. Aliás, eu tive dois grandes e muito bons que me ajudaram muito. Um deles até eu continuei tendo como orientador, diretor espiritual após ordenado, mas depois ele faleceu, enfim. E então, período, nós tínhamos os estudos, tínhamos pastorais nos finais de semana, e aí a coisa foi caminhando, caminhando, com as alegrias, as dificuldades, as crises que a gente passa dentro do seminário também, as dúvidas que surgem, penso que seja normal, né? E fato é que cheguei à ordenação e já são passados praticamente 27 anos de padre, com mais 2 anos de ordenado diácono. Alguém pode perguntar, valeu a pena? Eu digo, com certeza, valeu a pena, muito a pena. Não me arrependo em momento algum de ter passado essa minha juventude toda no seminário, de já estar a esses 27 anos, dizendo, arredondando, como padre. Tem problemas? Oh, muitos, claro. Quem que não tem problemas? Né? O ser padre é só alegria? Claro que não. Hoje talvez eu penso em muitos jovens hoje, querem que a vida seja marcada só por alegria. Não existe vida aqui na Terra que seja marcada só por êxitos, sucessos e alegrias, não. As frustrações, as dificuldades, os problemas surgem e fazem parte da vida. Não existe este ou aquele que não tenha que enfrentar problemas na vida, né? Sim, então, tenho e tenho certeza de que terei problemas e dificuldades. Mas sou muito grato a Deus, me sinto muito realizado, muito feliz. Claro, provações, dificuldades, momentos difíceis, já passei por muitos e ainda enfrentamos, né? Então eu diria assim, para quem porventura esteja aí ouvindo, para quem porventura, por um acaso, tem alguma dúvida, reflita sobre isso. Por que não ser? Vou falar hoje do padre, né? No outro dia nós vamos falar de outras vocações. Por que não ser padre? Por que não? Reflita sobre isso. Eu digo para você com toda a sinceridade, não me arrependi, não me arrependo. Sou extremamente realizado e feliz com o que eu faço. De fato, Deus me chamou e me ajudou a descobrir que era para isso que Ele me chamava. Eu agradeço muito a Ele. Aliás, eu agradeço todo dia diversas coisas em minhas orações. Dentre elas eu vou falar de duas. Primeiro, por Ele ter, apesar de tantas imperfeições, falhas, pecados e outras coisas mais, limitações que eu tenho, de Ele ter me chamado e me dado forças, me sustentado até hoje nessa vocação. Sou eternamente grato a Deus por isso. Segundo, aí vem uma outra graça que eu também não deixo de agradecer, é por Ele me dar o lugar onde eu estou. Hoje falo propriamente dito da paróquia São Judas Tadeu. É graça de Deus para mim, na minha vida. Cada lugar que eu vou, eu encontro tantas pessoas boas. Nossa, é uma maravilha, né? Então eu agradeço em muito também a Deus por estar aqui. Acredito que tem a mão de Deus nele nisso também. E agradeço por isso mesmo a todos e a cada um de vocês. Pelas orações, pela amizade e pelo ensinamento, né? Nós vamos trocando aprendizado. Quantas coisas eu tenho aprendido aqui com cada um de vocês nessa paróquia. Então muito obrigado a todos pela paciência de ouvir esse testemunho. Sei que tentei ser mais breve, mas acabei me delongando um pouco. Mas eu queria concluir com essa oração, uma oração vocacional, que aliás nós rezamos no domingo, que é a oração do Papa Paulo VI pedindo pelas vocações, que diz assim: Senhor Mestre Divino que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias,
para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos estar ao vivo para mais um encontro, onde nós queremos então, a partir daquele dia, refletir aí sim sobre a vocação ao matrimônio. Você está namorando, noivando, já é noivo, pensando em casar? Então é ocasião também para refletirmos a partir de 19h30 na quinta-feira que vem sobre esse tema. Muito obrigado a todos. Vou rezar nesse retiro por cada um. Fiquem com Deus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito